Nossa história começa em Ergosphere, um jogo online com narrativa não linear, onde cada jogador escolhe seu próprio caminho. Nele, um grupo de aventureiros enfrenta um dragão de alto nível, uma criatura colossal que resiste a todos os ataques como se não fossem nada. Após um golpe devastador, um dos membros grita por ajuda, chamando Lee Heun, nosso protagonista, exigindo que ele use sua habilidade de cura corretamente. Lee tenta agir, enquanto explica que naquele mundo ultra-realista, os jogadores evoluem suas funções, ganhando experiência e explorando um vasto universo de fantasia. Nesse jogo, é possível se tornar um cavaleiro capaz de derrotar dragões ou um mago poderoso que invoca golems gigantes. Afinal, o lema do jogo é: desperte o seu novo eu. No entanto, a função do protagonista é considerada uma das mais frustrantes e entediantes. Ele é um curador. Um de seus companheiros, irritado com sua demora, começa a pressioná-lo. Mas ao tentar agir, acaba tropeçando, distraindo o grupo tempo suficiente para que o dragão carregue sua habilidade final e aniquile todos. O líder da equipe, chamado Eon, que acreditava que poderiam vencê-lo, solicita ao sistema que notifique a todos sobre a retirada. Enquanto isso, o protagonista é espancado por ter falhado como curador da equipe. Dizem que se ele tivesse feito seu papel corretamente, poderiam ter vencido. Ele tenta se desculpar, mas o agressor não para e começa a chutá-lo no chão. Eon aparece e diz que dentro do jogo, mesmo levando golpes, ele não sentirá dor. O valentão entende e diz que vai acabar com ele amanhã, na escola. O protagonista pede desculpas, mas Eun responde que jogos são feitos para se divertir e que está tudo bem. O protagonista fica aliviado. Porém, Eun pensa melhor e diz que mesmo assim, ele vai ter que assumir a responsabilidade pelo erro. Prepare 600 poções de alta qualidade, pra gente usar durante a invasão amanhã, às 8 da noite. Nosso protagonista entra em desespero, pois não sabe como conseguirá tantas poções, especialmente porque na vida real elas são muito caras. Mas ninguém parece se importar com isso, e logo mudam de assunto. Eon diz que eles vão se desconectar primeiro, e que se ele não cumprir o que foi pedido até o dia seguinte, já sabe o que vai acontecer. Como curandeiro, não há forma de conseguir todas essas poções, então sem tempo a perder, ele pede ao sistema para trocar sua classe de curador para seu personagem secundário, um Vingador. Toda vez que faz essa troca, ele fica meio enjoado. Desconexão do personagem principal de classe curandeiro completa. Personagem secundário, classe Vingador. Conexão completa. A única forma de conseguir as 600 poções é enfrentando uma masmorra de alto nível chamada Abismo Vermelho. Lá, um grupo de jogadores batalhava contra um monstro chamado Balrog, que superava todos, e já havia derrotado 2 com apenas um golpe. Um dos jogadores decide distrair o monstro para que uma garota possa ativar sua habilidade. Ele usa a técnica de restauração, mas o monstro estava prestes a acabar com ele. Até que o protagonista aparece e corta um dos braços da criatura com um ataque rápido, surpreendendo a todos. Balrog então ativa sua habilidade final, a Chama dos Deuses, lançada diretamente contra o protagonista. Mas ele resiste graças à sua habilidade passiva de Vingador, que é ativada quando sua resistência cai abaixo de 80%. Nesse momento, ele recebe um aumento de 50% no poder por 10 segundos. Para acabar com isso, eu vou combinar a habilidade passiva com minha Ultimate, o Solo dos Mortos. Com isso, o monstro não resiste, e ele vence o combate. A vitória rendeu uma grande recompensa. O protagonista se desculpa por ter interferido na batalha, mas o grupo agradece, dizendo que estariam mortos sem ele. Ele pergunta se pode ficar com uma das recompensas, e a garota responde que ele pode pegar todas. Ele escolhe apenas uma. Apenas com aquela conseguirá vendê-la e comprar as 600 poções necessárias. Os outros jogadores perguntam se ele gostaria de se juntar ao grupo, prometendo ajudá-lo com tudo o que precisasse. Mas ele recusa, dizendo que é estudante e precisa se concentrar nos estudos. Então é isso. Ele vai sair agora. Eles ficam tristes, achando que foram rejeitados por serem de nível baixo. À medida que o protagonista se afasta, percebe que não pode aceitar o convite, pois, se apegasse ao grupo, depois seria difícil deixá-los. Usando o sistema, ele percebe que já está tarde e decide sair do jogo. Ordena que o sistema encerre a sessão e desligue o jogo. Vamos trazer as roupas para dentro primeiro e depois fazer o dever de casa. Não tem tanta roupa, então não deve demorar muito. Porém, uma notificação aparece perguntando se ele realmente deseja encerrar aquele personagem. O protagonista estranha a mensagem e suspeita que seja um bug, já que isso nunca havia acontecido antes. Ele pressiona sim para desconectar do personagem, mas a notificação aparece novamente. Após insistir, finalmente consegue encerrar a sessão. De volta ao seu quarto, ele tira o VR. Lee está completamente suado depois de usar o personagem Vingador. Agora precisa se apressar, fazer suas tarefas e tomar um banho. Ele deixa o aparelho em cima da mesa, mas de repente o VR liga sozinho. Lee sente um incômodo nos olhos, estão secos. Ao olhar para o próprio braço, percebe algo estranho. Ele está se desintegrando. Confuso e apavorado, se pergunta o que diabos está acontecendo. O desespero toma conta. Transferindo dados, análise de biometria completa, processo de troca do vassalo divino, processo concluído. Ele não entende nada, corre até o espelho, e então vê. Se transformou no Vingador, o personagem do jogo. Sem acreditar, começa a vomitar. Nada faz sentido.
Tudo está pronto. A partir de agora, começa o tutorial. Antes que consiga raciocinar, Lee se vê no topo de um prédio. Se pergunta como foi parar ali. De repente, uma criatura surge diante dele. Lee a reconhece de imediato. Era algo que só existia dentro do jogo. Uma besta sombria. A besta não perde tempo e avança em sua direção, causando uma explosão que o arremessa do 5º andar. Inacreditavelmente, ele sobrevive à queda. Atordoado, se pergunta se tudo aquilo é apenas um sonho, mas percebe que a criatura ainda está vindo em sua direção. No último instante, Lee consegue desviar do ataque e pensa que precisa fugir daquele monstro. O protagonista olha para o lado e vê duas pessoas. Elas estão observando as explosões, mas não entendem o que está acontecendo. Não conseguem ver o monstro. Lee tenta alertá-las, porém, elas também não conseguem vê-lo. Enquanto isso, a besta sombria prepara um novo ataque. Lee percebe, e a investida é lançada, causando uma explosão enorme. O protagonista consegue se defender, mas é lançado contra a parede. Ao redor, pessoas gritam e há corpos espalhados. Todos entram em desespero. Em pânico, Lee encara o monstro. Ele não quer morrer, precisa fugir daquela coisa e se esconder. Desesperado, começa a correr pela própria vida, mas a criatura o alcança rapidamente e o acerta com um soco, arremessando-o para longe. Logo em seguida, o monstro pressiona e começa a espancá-lo. Lee se pergunta se vai morrer assim, de novo, sem conseguir escapar, sendo pisado mais uma vez. Determinado a não morrer, o protagonista ergue o braço e usa uma habilidade do personagem Vingador, Espinhos Vermelhos. Lee começa a entender. Tutorial, besta sombria, habilidades. Antes que termine de pensar, a criatura tenta repetir o ataque anterior, mas Lee ativa sua habilidade passiva e consegue se defender. Como eu imaginei, essa situação, eu não sei como, mas tudo está relacionado ao Ergosphere Online. Se esse é o caso, o único jeito de eu sobreviver é esse. Lee então puxa sua espada. Precisa subjugar todos eles. Prepara sua técnica mais poderosa, Espada Espiritual Vingativa. A habilidade reduz sua defesa para aumentar drasticamente o dano. Com esse ataque, ele corta a criatura ao meio e finalmente a derrota. Se aproxima e dá uma cutucada nela para ver se realmente está morta. Então, o sistema aparece, parabenizando-o por concluir o tutorial. É o mesmo sistema do jogo. Ele oferece 3 opções de recompensa: dinheiro, pontos ou 3 caixas misteriosas. Com apenas 30 segundos para escolher, ele considera pegar o dinheiro, mas desconfia que as caixas possam ser mais úteis. O sistema avisa que restam apenas 10 segundos. Ele se apressa e escolhe as 3 caixas. Em seguida, é transportado de volta ao ponto inicial, sua casa. Ele percebe que voltou e o VR se desliga. No dia seguinte, enquanto prepara o café da manhã, assiste às notícias sobre o incidente de ontem classificado como um ataque terrorista. Lee percebe que tudo realmente aconteceu e que não foi um sonho. De repente, sua irmã entra em casa e pergunta se algo fora do comum aconteceu na noite anterior. Ao olhar para o irmão, ela percebe algo estranho. Como provavelmente está cansada do turno da noite, Lee sugere que ela tome um banho e coma alguma coisa. Para a surpresa de ninguém, ela não o reconhece. O protagonista acha isso plausível, já que está bem diferente agora. Sua irmã tenta deixar isso de lado. Ah, entendo, tudo bem. Agora que eu olhei de perto, é você, Lee. Entendo. Ou foi o que você achou que eu fosse dizer? Ela parte para cima dele com um taser, tentando se defender. Depois de uma longa discussão, em que Lee tenta convencê-la de que é realmente seu irmão, ele revela um segredo que apenas os dois sabem. Nossa mãe e nosso pai. Eles morreram em um acidente de carro. Naquela manhã, eu implorei para que fossem ao parque de diversões, e disse coisas horríveis quando eles recusaram. E eu ainda me arrependo disso até hoje. Esse detalhe faz com que ela acredite. Lee conta que não sabe o que aconteceu, apenas que quando acordou já estava daquela forma. Mesmo surpresa com o físico e os ferimentos do irmão, ela não insiste. Sugere levá-lo ao hospital, mas Lee recusa. Se nem ela acreditou de primeira, quem dirá os médicos? Sua irmã comenta sobre a escola. Você acha que os professores e os outros estudantes vão acreditar que você é o Lee? O protagonista promete ir ao hospital caso ninguém acredite nele no colégio. Sua irmã suspira e aceita a proposta. Como é enfermeira, se oferece para acompanhá-lo e ajudá-lo a falar com os professores. Afinal, ninguém o reconheceria naquele novo corpo. O protagonista não quer que ela vá, ele pode se virar sozinho. Porém, ela fica pistola. Ei, maninho, você vai parar de reclamar e seguir sua irmã quieto? Ou vai me seguir depois de ser acertado por isso aqui? Sem escolha, Lee aceita. Enquanto isso, na rua, uma garota chamada Kim assiste às notícias do incidente que aconteceu ontem com o protagonista. Distrito de Xindaebang. Não é tão longe. Será que eu deveria ir dar uma olhada? Ao encontrar uma colega, as duas seguem juntas até a escola. Sua amiga quer apresentá-la a alguém, porém Kim não se interessa muito por relacionamentos. Enquanto caminham, Kim se depara com Lee e sua irmã chegando. Ela o encara com estranheza. Sua amiga se pergunta quem seria ele. Não sabia que havia um bonitão desses na escola. Talvez seja um estudante transferido. A garota espera que ele esteja em sua sala. Kim estranha e pensa, o que é isso? Por que eu sinto que já vi ele antes? Os dois chegam à sala da coordenação. Sua irmã conta seu plano.
vai dizer que as mudanças no corpo do irmão ainda estão sendo analisadas e que não sabem o motivo exato. Lee entende e antes de falar com os professores pede para ir ao banheiro. Lá, se enche de dúvidas. Mesmo com a ajuda da irmã, tem certeza de que ninguém vai acreditar nele. Ou pior, que chamem a polícia. Então decide abrir uma das caixas misteriosas. Dentro encontra um cristal que permite usar a habilidade de outra classe com 60% de eficácia. Porém, apenas uma vez. A habilidade que o protagonista escolhe é do feiticeiro, chamada Cativação Ocular, que dá o poder de controle mental. Enquanto caminha para encontrar os professores, ele explica que no jogo, essa habilidade era usada para controlar monstros e fortalecer NPCs, porém, não sabe o que ela causaria em humanos no mundo real. Ao chegar, o professor diz à irmã que é impossível alguém mudar tanto da noite para o dia. Sua irmã insiste, sabe que aquele é seu irmão. Porém, o professor continua sem acreditar. Sem escolha, Lee resolve usar a habilidade. Porém, quando estava prestes a usá-la no professor, o vice-diretor aparece. Percebendo uma oportunidade melhor, já que o vice-diretor tem mais autoridade dentro do colégio, Lee decide usar a habilidade nele. Quando ativa, raios surgem ao seu redor. O vice-diretor imediatamente começa a defender com convicção a entrada do protagonista na escola. O professor ainda tenta rebater, mas não consegue. O vice-diretor está determinado a protegê-lo de todas as formas, independente da mudança de aparência. Lee pensa que ele está indo longe demais. O vice-diretor não para, insiste que aquilo é apenas uma doença rara que ninguém nunca ouviu falar. Em tempos em que até cachorros vão para o espaço, isso não é nada demais. Ele se vira para o professor e o repreende. O professor então diz que esse não é o maior problema. Mesmo que todos ali presentes acreditem, como vão explicar isso para os alunos? O vice-diretor entende. Isso realmente é um problema. Então, sem escolha, assume a responsabilidade e diz que explicará tudo aos estudantes. Emocionado, pede para Lee acompanhá-lo até a sala de aula. Agora, tudo deve ficar bem. Na sala, o vice-diretor começa seu discurso. Até começa bem, explicando que Lee tem uma doença rara, mas logo perde os argumentos e apela para um discurso emocional. E começa a chorar. Os alunos não estão entendendo nada. Ninguém acredita que ele esteja realmente chorando. O protagonista pensa: agora estou ferrado, ninguém vai levar essa história a sério. Depois, o professor se retira junto com o vice-diretor. Lee senta em sua carteira, mas seus colegas continuam desconfiados. A amiga de Kim se vira para ele e diz, na cara dura, que não acredita que ele seja aquele perdedor. Não tem como alguém mudar tanto de repente. E o que é essa história de doença rara? Lee tenta explicar. Ah, eu ouvi da minha irmã mais cedo. Síndrome da mudança aguda? Você pega se estiver sob muito estresse. Outro aluno entra na conversa. Também não acredita. Diz que isso parece aquelas histórias de mangá, e que se fosse por estresse, todos já teriam pegado também. O protagonista já esperava por isso. Era impossível convencer alguém com aquele discurso emocional. De repente, Kim o defende, dizendo que já ouviu falar sobre essa doença. Lee fica surpreso e a encara. Ela diz que ouviu isso de seu pai. Uma pessoa que vivia em alguma cidade da Alemanha acordou um dia e viu que havia crescido 12 centímetros e tinha um rosto completamente diferente. Era algo sobre um descontrole em alguma secreção hormonal, ou algo assim. Ela olha para Lee, esperando sua confirmação. O protagonista responde que é isso mesmo. As palavras dela fazem com que os outros aceitem melhor a situação. Afinal, Kim é filha do presidente de uma companhia farmacêutica bem importante da cidade. Enquanto todos conversam sobre essa condição milagrosa, Kim chama o protagonista. Você tem fones de ouvido? Quero ouvir música durante a hora de estudo. Lee responde que tem, mas que já estão usados. Kim realmente não se importa. Então ele entrega os fones. Esse gesto simples o faz refletir. Talvez essa mudança tenha sido para melhor. Eu era bem baixo e magrelo antes, mas agora fiquei maior e ganhei alguns músculos. Talvez os outros não façam mais bullying comigo. Isso vai mudar. Como os outros, eu vou conseguir fazer amigos e ir para a escola normalmente. Nesse corpo alterado, eu consigo. Eu com certeza posso mudar. Bem, foi isso que ele pensou. Mas, quando ficou cara a cara com aqueles 3 valentões, não conseguiu fazer nada. Seu corpo havia mudado, mas sua mente continuava a mesma, fazendo-o sentir como se estivesse prestes a ser atacado a qualquer momento. Um dos valentões ficou impressionado com a transformação. Lee parecia uma pessoa completamente diferente. Rindo, ele perguntou, por acaso te injetaram um soro do Capitão América? Querendo testar o novo corpo de Lee, ele mandou o de cabelo preto segurá-lo, como sempre fazia. O outro aceitou. Também estava curioso. Sem hesitar, agarrou Lee pelo pescoço. Tenta sair dessa. Vamos ver o que esse teu corpinho novo consegue fazer. Seu perdedor do caralho. Momentos antes, o protagonista estava apenas se organizando para sair da sala. Quando saiu, foi chamado por Kim e sua amiga, que o convidaram para um papo rápido antes da academia. Lee olhou para Kim e não resistiu. Aceitou na hora. Mas então, uma mensagem inesperada chegou em seu celular. Era de E1, o valentão de cabelo cinza. Ordenava que ele fosse imediatamente ao banheiro. Preocupado, Lee cancelou o encontro e saiu às pressas. A garota não entendeu, só estava tentando ser amiga dele, já que não gostou nada daquela saída repentina. De volta ao presente, o valentão ainda o mantinha pelo pescoço. O outro achou estranho, ele já devia ter desmaiado. O grandalhão se irrita e diz que agora vai fazer ele se mijar todo.
Lee não conseguia escapar, mal conseguia respirar. Seu pescoço doía. No fundo, sentia que ainda era o mesmo merda de antes. Nada mudaria só porque seu corpo havia mudado. É claro que nada mudaria. De repente, ele do passado aparece. Você realmente acredita nisso? Que nada mudou? Não é porque você simplesmente não está fazendo nada? Acorda! Você não é mais aquele fracote. Está apenas com medo como sempre esteve. Lembre-se de quando derrotou aquele monstro ontem à noite. Você pode lutar, se quiser de verdade. Então para de esperar que tudo se resolva sozinho. Nesse instante, o protagonista reúne coragem, ativa sua habilidade, determinação por vingança, segura o braço do valentão e o arremessa contra o chão. Os outros dois observam. Lee ainda está tremendo, com medo, mas fez algo. O grandalhão se levanta, mais furioso do que nunca. Mas Lee não pensa duas vezes. Vira e sai correndo pelos corredores da escola. Na rua, Kim está com sua amiga, ainda preocupada. De repente vê Lee correndo desesperado e se pergunta o que está acontecendo. Perseguido pelos três, Lee pensa que continua sendo um covarde. E antes que possa reagir, tropeça. É alcançado pelos agressores. Os dois valentões se aproximam. O de cabelo preto, impaciente, desfere um chute violento no rosto de Lee, jogando-o longe. O grandalhão não perde tempo e começa a espancá-lo. Os outros dois apenas observam em silêncio. Enquanto Lee não conseguia fazer nada, Kim aparece atrás deles e deixa uma garrafa cair no chão. O barulho chama a atenção de todos. Por que vocês não param por aí? Eu sinto como se fosse ter uma enxaqueca com todo esse barulho. Além disso, eu tinha planos de brincar com um garoto que tá deitado bem aí. Podem deixá-lo ir? Não se intrometa nos meus negócios. O valentão fica ainda mais bravo e pergunta quem diabos ela é. Seu amigo responde que ela é a garota mais rica da escola, filha do presidente de uma companhia farmacêutica. O grandão parece não se importar e se aproxima dela. Ei, você acha que tem algum direito de interromper isso? Quer levar uma surra também? Vai lavar a louça. Kim não muda sua expressão e manda ele se afastar. Estou começando a achar que meu nariz vai apodrecer com seu fedor. Seu lixo do caralho. Quando ela estava prestes a ser atacada, Lee não consegue apenas assistir. Reúne coragem, chama o valentão e acerta um soco direto em seu rosto, jogando-o longe. O lugar fica em silêncio. O grandão se levanta. Se é assim, vou ser seu oponente agora. É melhor se preparar se não quiser morrer. O valentão avança. Lee bloqueia seu ataque, mas não contra-ataca. Apenas se defende levando alguns socos. O outro, que observa de longe, comenta que já sabia. Ele é um fracote, só sabe falar. Mas Lee estava apenas absorvendo os golpes para usar sua habilidade. Absorção contínua de dano. Ele segura o braço do grandalhão e devolve todo o dano acumulado com um soco poderoso no estômago. O valentão cambaleia, quase caindo. Lee continua. Ativa outra habilidade, que desfere múltiplos ataques em troca de vida. O valentão fica encurralado, sem conseguir reagir. Para finalizar a luta, Lee acerta um chute no pescoço, que o faz cair desmaiado no chão. Lee se aproxima, olha para ele e se prepara para bater de novo. Está pronto para mais um golpe, mas Kim o chama. Pede para ele parar, sua mão já está toda arrebentada. Kim pega a mochila e o chama para ir embora. Não há mais nada a tratar com aqueles caras. Antes de saírem, um dos valentões tenta acertar Lee pelas costas. Mas, antes que ele possa se defender, os olhos de Kim brilham e o valentão cai no chão. O protagonista não entende nada. Kim chama o valentão de idiota e puxa Lee para ir embora. No chão, o agressor se contorce de raiva. Mais tarde, vemos Kim cuidando dos ferimentos de Lee. Ela pede que ele vá ao hospital depois e diz que vai tirar uma foto para mostrar o quanto o rosto dele está acabado. Lee olha a foto. Realmente está bem feio. Kim diz que vai enviá-la para ele para guardar como uma lembrança. O protagonista, meio sem jeito, agradece pela ajuda. Ela responde que não há motivo para isso. Pense nisso como um pagamento por ter me emprestado seus fones de ouvido. Isso resolve, certo? Ela devolve os fones. Ao olhar a hora, percebe que já tá tarde e precisa ir embora. Comenta que tinha algo para falar com ele, mas vai deixar para amanhã. Lee fica meio confuso. Algo para falar? Kim diz: Isso, vai demorar, então vamos conversar amanhã. Então, vamos almoçar juntos amanhã, tá? Sem entender muito bem, Lee aceita. Ela se despede, dizendo que o vê amanhã. Lee fica envergonhado, imaginando que ela poderia querer conversar, só os dois a sós. Nesse momento, uma nova notificação do sistema aparece. É uma missão de subjugação que vai começar em 5 minutos. Lee logo pensa no monstro que teve que enfrentar antes, e obviamente pretende recusar. Não é idiota de tentar enfrentar um bicho daqueles novamente. Porém, o sistema não permite que ele recuse. Lee tem pontos de penalidade, e por isso, não pode rejeitar missões. Sem entender, pergunta o que fez de errado para receber penalidades. Senhor Lee, você recebeu um total de 400 pontos de penalidade até agora. Os detalhes das penalidades são os seguintes. Usar uma habilidade numa pessoa normal, menos 100 pontos. Usar uma habilidade para atacar uma pessoa normal, menos 300 pontos. Devido a essas infrações, o senhor será transportado à força para o local de uma missão de subjugação de grau superior, correspondente aos seus 400 pontos de penalidade. Por favor, prepare-se para o combate. Em segundos, ele é transportado para o local da missão. Cai de bunda em um rio. Lee se pergunta onde está, e ao olhar para o lado, vê uma porta estranha.
Talvez seja por ali que o monstro irá sair. O sistema avisa que a missão de subjugação vai começar. Ele tem apenas 10 segundos para se preparar. Lee se pergunta o que pode fazer com tão pouco tempo. O portal começa a brilhar, e uma criatura monstruosa surge. Paladino Abel infectado. Lee nunca viu nada parecido, nem mesmo no jogo. A criatura avança com sua espada, mas Lee consegue bloquear o golpe a tempo usando a própria lâmina. Em seguida, salta e contra-ataca com um corte rápido, conseguindo feri-lo. Já começa a cantar vitória. Acha que será fácil derrotá-lo. O monstro é humanoide, com ataques padronizados, diferente de outras criaturas com padrões irregulares. Porém, algo acontece. Lee nota que sua mão está dormente. Algo está errado. O inimigo aproveita a abertura e começa a atacar. Lee desvia, mas percebe que seus sentidos estão enfraquecendo. O paladino tenta golpeá-lo de cima. O protagonista só percebe após um atraso e tenta ativar sua habilidade, mas o sistema avisa que ela não pode ser usada. Sem entender o que está acontecendo, Lee tenta desviar no último segundo. Consegue, mas ainda é atingido de raspão. Ele começa a pensar e conclui que o monstro possui uma habilidade de paralisia. Não havia notado antes porque no jogo essa condição vinha acompanhada do ícone de dano por paralisia. Mesmo sem poder usar habilidades, Lee decide lutar. Os ataques do inimigo são lentos e previsíveis. Vai usar o meta covarde do jogo, correr sempre que acertar um golpe. Vai demorar, mas é mais seguro. O paladino então ativa uma técnica que bloqueia temporariamente a visão do oponente. Lee fica cego, salta para trás para se afastar, mas não dá certo. O inimigo acerta um soco poderoso que o lança para fora do rio. Desesperado, Lee tenta pensar no que fazer. Felizmente, sua visão começa a voltar. A criatura prepara outro golpe, mas Lee se esquiva, recuando. Lembra das 2 caixas aleatórias e pede ao sistema que as abra, torcendo para receber algo útil. O que recebe, no entanto, é decepcionante. Ramo dourado, um galho bonito que corvos adoram, e lágrima semilunar, uma joia com aroma agradável, provavelmente boa para colocar num banheiro. Lee se distrai com a má sorte, e o paladino aproveita para acertá-lo com um golpe direto nas costas. Ele é jogado longe, está nas últimas. Pegou 2 itens inúteis, guarda ambos no inventário. Tenta se levantar, mas o paladino pressiona. O dano de paralisia se acumulou. Tudo o que consegue fazer é se defender. Nesse ritmo vai acabar morrendo. Deseja apenas que houvesse uma loja, como no jogo. Então, lembra que o sistema o instruiu a se preparar antes da missão. Imediatamente pede ao sistema que o ajude a usar o ramo dourado para invocar corvos e abrir a página de preparação para combate. O sistema responde. Os corvos são invocados, distraindo o paladino. Com isso, Lee consegue trocar a lágrima semilunar por uma poção contra a paralisia. Ele a utiliza e, antes de ser atingido novamente, desaparece e reaparece atrás do inimigo. Com os danos acumulados, sua habilidade definitiva está finalmente pronta. O monstro tenta atacá-lo, mas Lee ativa sua habilidade Ultimate, Pavana dos Mortos, que finalmente derrota o paladino. Exausto, tudo o que deseja é sua recompensa. Quer apenas voltar para casa e descansar. Enquanto o sistema carrega os prêmios, Lee pensa que talvez seja melhor nunca mais escolher a caixa misteriosa. De repente, o sistema o interrompe com um aviso. Outro jogador invadiu. Lee não entende. Não sabia que outros jogadores podiam participar dessas missões. Subitamente, o tal jogador aparece atrás dele. Lee percebe o ataque e consegue bloquear ativando uma habilidade de barreira. Contra-ataca com sua espada, afastando o oponente. Se pergunta por que está sendo atacado. O invasor olha diretamente para Lee e diz: essa habilidade de agora, você é da classe Vingador, uma classe lixo. Ele avança, não quer conversa. Ativa a habilidade A Chegada do Ceifador Negro e ataca sem perder tempo, ferindo Lee gravemente. Se prepara para finalizar. O golpe é rápido demais. Não há tempo para esquiva. Quando parecia que tudo acabaria ali, alguém surge, bloqueando o ataque com sua habilidade Labirinto Sem Saída. O mascarado se surpreende e recua. Aquela é uma habilidade defensiva de rank 0, da classe Mestre dos Labirintos. Dessa vez eu não te ajudei por causa dos fones de ouvido. Então, pague meu almoço amanhã, me compre a bebida mais deliciosa do mundo, leite de morango. Por Kim ser uma jogadora, Lee fica cheio de perguntas. Porém, agora não é a hora. Depois eles conversam. Caso ela lute enquanto fala, é capaz de morder a língua. O mascarado avança e ataca Kim. Ela bloqueia e os dois trocam um X1 franco, com golpes rápidos. Kim tenta pegá-lo usando uma habilidade de armadilha, porém o cara usa a habilidade Caminhada Fantasma. Lee fica impressionado com a habilidade dela em combate. De repente, Kim sente algo e manda Lee desviar. O mascarado aparece em suas costas. Ele usa a habilidade Lista Negra e tenta acertar o protagonista, mas Lee desvia no último instante. Kim orienta Lee, dizendo que a única forma de escapar é reivindicando sua recompensa. Lee obedece e começa o processo, enquanto o inimigo tenta impedi-lo, mas não consegue atingi-lo. Ele não entende o que está acontecendo. Kim explica: você não deve ter feito muita pesquisa sobre habilidades. A área onde você está pisando agora ainda é domínio da habilidade Labirinto Sem Saída, que eu utilizei quando cheguei aqui. O domínio do labirinto é cheio de barreiras, ilusões e muitas armadilhas, e ela dura 90 segundos. Acho bom você se lembrar bem disso.
Se não, terei que te matar na próxima vez que nos encontrarmos. O sistema avisa que o retorno está pronto. Antes de desaparecer, o mascarado remove a máscara e diz que reconheceu o rosto de ambos. Esperem ansiosamente, Mestre dos Labirintos e Classe Lixo. Todos são então enviados de volta para seus locais de origem. Ainda confuso, Lee recebe uma ligação de Kim, que o orienta a ir imediatamente para casa. Ela explica que a lista negra é uma habilidade de rastreamento, mas não tão precisa quanto um GPS. Se ele permanecer em casa pelas próximas 8 horas, estará seguro. Kim o alerta, dizendo que é melhor ele sair dali logo. O cara que os atacou é um jogador PK, um jogador que ganha pontos ao matar outros usuários. É melhor você não lutar contra eles. Se não quiser matar ninguém, é mais seguro assim. De qualquer forma, a gente pode conversar melhor amanhã. Preocupado, Lee pergunta se Kim ficará bem, já que ela também foi atingida pela habilidade daquele cara, mas ela afirma que sabe se proteger. Porém, o protagonista insiste. Ela pensa por um instante e pergunta o que devem fazer. Me parece que você quer formar um grupo comigo. Lee não sabia que era possível fazer isso na vida real, mas parece uma boa ideia, já que eu confio em você. Kim fica pensativa e pergunta se está tudo bem ele realmente confiar em alguém que acabou de conhecer. Lee não sabe o que dizer, e ela continua. Bom, tudo bem. O que eu queria te falar amanhã não é muito diferente do que a gente acabou de conversar. Então depois que você desligar, me manda seu endereço. Eu vou dormir na sua casa essa noite. Nosso protagonista fica surpreso. Não esperava por essa. Mais tarde, Kim chega à casa de Lee. Eles se cumprimentam. Sem cerimônia, ela entra e avisa que a partir de agora estará sob os cuidados dele. Lee, surpreso, pergunta se ela vai mesmo dormir ali, na casa dele. Kim não vê problema e devolve a pergunta, querendo saber se ele não gosta dela. O protagonista nega rapidamente. Então tá de boa. A gente tem muita coisa pra conversar, afinal. De qualquer forma, eu vou tomar um banho, então me empresta algumas roupas. Enquanto isso, Lee encontra um bilhete deixado pela irmã, avisando que seu turno foi alterado para o período da noite. Ela só voltaria na manhã seguinte. O tempo passa, e Kim sai do banho. Lee pergunta se as roupas da irmã serviram. Ela responde que ficaram mais ou menos, e comenta que prefere roupas largas. Lee já havia contado que morava com a irmã. Antes os dois viviam na casa de parentes, mas depois que ela conseguiu um emprego, passaram a morar sozinhos. Kim então pergunta sobre seus pais. Isso o deixa um pouco abatido, já que eles faleceram. Ela pede desculpas por tocar no assunto, mas Lee a tranquiliza, dizendo que não precisa se preocupar. Era apenas uma criança quando tudo aconteceu, então já se acostumou com a ausência. Kim comenta que deve ter sido difícil para os dois, e mudando de assunto, pergunta quando a irmã dele deve voltar. Lee explica o que viu no bilhete. Ela só retornaria no dia seguinte, pela manhã. Sério? Que conveniente. Então vamos continuar. A resposta deixa o protagonista nervoso. Kim se aproxima, levanta a mão e abre o sistema. Ela pede para o sistema enviar um convite ao usuário mais próximo. Lee se assustou, achou que era algo mais quente, mas era apenas um convite para formar um grupo. A notificação aparece logo em seguida. Antes que ele aceite, Kim quer deixar algumas coisas claras. Eu vou te passar todas as informações que eu tiver a partir do momento em que nos tornarmos membros do mesmo grupo. E claro, vou dar o meu melhor para te ajudar também, ou seja, estou dizendo que vou te entregar tudo que eu tenho. Então, se você fugir ou me trair, eu vou te caçar com um liquidificador e fazer vitamina de você, entendeu? Lee confirma que entendeu. Kim pede que ele pense com cuidado antes de decidir se aceita ou não, mas ele nem hesita, aceita na hora. Kim fica um pouco irritada. Tinha mandado ele pensar bem, e ele aceitou sem nem refletir. Lee apenas achava que não havia o que pensar. Atualmente eu não tenho conhecimento nem informações suficientes sobre essa situação. Um usuário PK está me caçando, e eu também não tenho como sair dessa sozinho. Ou seja, estou à beira do fim de jogo, por isso você com certeza é a melhor escolha. É a única em quem eu posso confiar. Kim fica toda envergonhada, fica feliz por ele enxergá-la assim, mas puxa a gola da camisa dele e diz: falando desse jeito, você é bem atrevido. Me sinto uma idiota levando tudo isso tão a sério sozinha. Você entende como eu me sinto? Lee, completamente perdido, não entende do que ela está falando. Kim deixa pra lá. O mais importante é que ele aceitou. Agora eles precisam pensar em algumas estratégias, tanto para lidar com o PK, quanto para... Kim abre o sistema e mostra o que há de mais importante. O grande evento que ninguém sabe a data, Horizon. Nós vamos participar desse evento e pensar em uma estratégia para ficar em primeiro lugar. A cena corta para dentro do jogo. Alguns jogadores estão com dificuldades para derrotar monstros. Um deles, de touca, chama o arqueiro para fugirem, antes que sejam derrotados. E um os chama de lixo. Prepara o arco e decide enfrentá-lo sozinho. Ele pensa no protagonista e o chama de verme. Então, ativa a habilidade Assassino de Dragões e elimina todos de uma vez. Consegue evoluir de arqueiro para executor. A cena volta para os dois. Lee pergunta que tipo de evento é esse. Kim também não sabe os detalhes, mas tem certeza de uma coisa, que o primeiro lugar ganha 20 bilhões de won e tem um desejo realizado como recompensa. O protagonista fica impressionado com a quantia. Já a parte do desejo, ele desconfia que seja mentira. Ela comenta que no início também achou que fosse impossível, ainda mais com essa quantia absurda de dinheiro.
Porém, pensando a fundo por tudo que já passaram, eles estão fora da lógica. Por isso, um desejo realizado pode sim ser possível. Caso não realize qualquer desejo, posso pedir algo simples, para me deixar sair desse jogo. Lee pergunta de onde ela conseguiu essa informação. Kim recebeu um convite quando completou 10 missões. Provavelmente Lee também receberá quando completar as 10. Lee fica impressionado com o número. Por quanto tempo você tem feito essas missões? Ela responde, desde o recesso de inverno do 9º ano do Fundamental, um total de 17. Eu quase morri em 5 delas. Já faz meio ano que ela está nisso. Não sabe o que aconteceu, por que mudou ou por que essas coisas estão acontecendo. Ela até foi até o local onde o Ergosphere Online foi criado, porém a trataram como louca. Lee comenta sobre os pais dela se eles notaram alguma coisa em sua mudança. Com ódio, ela responde, eles não iriam saber, mesmo que eu desaparecesse e fosse cortada em pedaços. O protagonista não entende. Ela continua. E também, eu já era linda, então minha aparência não mudou tanto assim. Diferente de você. Se mudou alguma coisa, foi só a cor do meu cabelo. Meio desanimado, Lee comenta que só mudou tanto assim porque sua classe Vingador era melhor se fosse mais alto. Kim zoa ele, pergunta se o rosto também era afetado pelos status. De repente, a conversa dos dois é interrompida por um barulho na porta. Eles se perguntam se é o PK. Porém, pode ter sido apenas outra coisa. Kim vai confirmar, usando sua habilidade, Sentinela do Labirinto, que ergue uma torre de vigia invisível. Ela ativa e cria uma espécie de Suzano rosa no teto da casa. Pronto, isso deve servir. Essa habilidade pode detectar usuários PK também, então eu vou saber se eles invadirem. Como a habilidade é invisível aos olhos, ninguém vai perceber que ela está usando. Além disso, a classe Ceifador não tem nenhuma habilidade para detectar essa torre. Lee fica mais tranquilo, leva a mão ao ombro, lembrando do golpe que levou. Kim percebe seu desconforto, chama por ele e diz, Lee, tire sua camisa rapidinho. O protagonista se assusta. Kim só quer tratar a ferida no ombro dele. Lee entende, mas questiona o motivo para ele tirar a camisa. Pode ser tratado com ela vestida. Kim responde, eu só quero uma experiência dourada para meus olhos. Lee a chama de pervertida, e ela, sem paciência, manda ele tirar logo. Ele pede calma, pode tirar sozinho. O protagonista enfim tira a camisa. Kim se prepara. Não se mexe até eu dizer que está pronto, senão a habilidade vai ser cancelada. Habilidade, Paraíso no Labirinto Desolado. Em instantes, os ferimentos já começam a se curar. Porém, Kim comenta que ainda vai demorar um pouco para tratar todos. Ela não é uma curandeira, mas aquela também é uma habilidade de buff, que aumenta a estamina. Lee aproveita o momento e pergunta por que ela quis formar um grupo. Você já tem as habilidades de um rank alto, então não teria nenhum benefício para você ao fazer um grupo comigo. Rindo, ela responde, isso, foi porque eu achei que seria mais fácil mandar em você, já que você era um perdedor antes. Lee pensa que ela não tem piedade. Mas aquilo foi só uma piada. Primeiro, ela queria descobrir que tipo de jogador ele era. Porém, lembrou de algo. De um evento chamado Abertura do Purgatório. Lee também se lembra. Foi um evento bem difícil que rolou durante o 8º ano. Kim confirma. Aquele que pouquíssimos jogadores conseguiu completar todas as missões. O evento de dificuldade extrema mais absurdo da história. Naquela época eu estava servindo de suporte para uma guilda, como mercenária. E lá, eu me lembrei de ter te conhecido naquele lugar. Enquanto todo mundo era morto sem poder fazer nada por causa da dificuldade absurda do evento, eu lembro de ter visto você, correndo por lá, no campo de batalha, sem nunca desistir. Escutando aquilo, Lee fica todo vermelho. Kim também está envergonhada. Rapidamente, ela inventa uma desculpa. Então eu pensei, eu preciso dele no meu grupo, já que ele é um viciado em jogos. Porém também havia outro motivo. Eu estava ansiosa, por um parceiro de conversa. Alguém para quem eu pudesse revelar tudo sobre mim. Você também estava frustrado, né? Ninguém reconhecia sua conta alternativa. Lee concorda, também ficou aliviado. A cena corta para outro jogador que está em uma missão. Ele usa a habilidade Soco Ancestral, que aumenta o poder de ataque em 3 vezes. Consegue acertar o crocodilo, e sua parceira aparece por trás para finalizar. Puxa a espada e usa uma habilidade que reduz a defesa do inimigo. Ela salta e corta, com facilidade, a cabeça da criatura. Com essa, já são 20 missões concluídas. Essa é Yulseunga, da classe, Guarda da Rainha. O nome de seu parceiro é Kang Ikiju, da classe, Lutador das Almas. A mulher comenta que, hoje, a recompensa será pontos de status. O carinha concorda. De repente, Yu sente algo estranho. Alguém por perto está usando uma habilidade, mesmo sem nenhuma missão ativa. Kang se anima e pergunta se deveriam ir até lá. Porém, Yu responde, não, esquece. Só restam 50 segundos, e nós não sabemos que tipo de usuários eles são. Vamos continuar vigiando por enquanto, até sabermos se são uma bênção ou uma maldição para nossa guilda. Marque as coordenadas e amanhã voltamos para investigar. A cena corta para o protagonista. Ele está perdido em um corredor. De repente, uma criatura cai do teto, e de dentro dela sai uma pessoa. Se parece com aquele cara mascarado de antes. Lee se pergunta o que é aquilo. Num piscar de olhos, o sujeito avança. Lee se assusta e sai correndo. Ele entra em outro corredor e finalmente encontra a saída. Mas a porta está trancada. Do outro lado do vidro vê um brincando, como se nada estivesse acontecendo.
Desesperado, Lee grita por ajuda, pede para que ele abra a porta, diz que eram amigos quando crianças, implora por ajuda só dessa vez. Eon permanece em silêncio. Depois de um tempo, se levanta e diz friamente: quem diabos é seu amigo? Lee então acorda. Está suado, ofegante e visivelmente assustado. Era só um sonho. Ele se senta na cama, pensativo, até que uma voz surge ao lado. O que foi? Você teve um pesadelo? Lee se vira, surpreso. Kim está ali, deitado ao seu lado. Ele se assusta. Ela tinha dito que ia dormir no quarto da irmã dele. Não consigo dormir na cama de outra pessoa. Então que tipo de sonho você teve? Um assustador? Ou um erótico? Lee fica vermelho na hora. E nega. Indo para a escola, Kim alerta Lee que a partir de agora será ela quem escolherá as missões. Pede para ele estudar as habilidades, caso encontre um PK novamente. Lee entende. E outra coisa importante, não usar as habilidades sem necessidade. As recompensas ficam piores se houver pontos de penalidade. Agora que Kim menciona isso, Lee se lembra que ontem, quando escolheu dinheiro como recompensa, ele desapareceu. Isso acontece porque um ponto de penalidade vale mais ou menos 10.000 won. Então foi tudo confiscado. Além disso, se você for arrastado para uma missão de penalidade, eu, como membro do seu grupo, também sou arrastada com você. Então é ainda mais chato. O protagonista entende. Não vai mais usar habilidades sem necessidade em outras pessoas. Kim fica feliz por ele ter respondido rápido. Ela agora vai para casa se trocar e diz que o verá mais tarde na escola. Antes de ir, Lee a chama. Está curioso sobre o que ela desejaria se ficasse em primeiro lugar no evento. Ela responde que construiria seu próprio harém, cheio dos seus ídolos preferidos. Mas logo admite que está brincando. Se você for bem na nossa próxima missão, daí eu te conto. Agora sim, ela já vai. Lee segue para o colégio. De repente, um carro para próximo a eles. É aquela mulher de antes. Ela usa uma habilidade que permite ver as especificações de usuários e monstros dentro de uma curta distância. Agora, ela sabe as classes dos dois. Eles tiveram sorte de encontrá-los tão rápido. Kang pergunta o que farão agora, se irão caçá-los. Yu nega. Tem muita gente observando pela manhã. Além disso, eles não são tão importantes pra gente caçar com pontos de penalidade em jogo. E também, eles têm classes que não temos na nossa guilda. Enquanto não soubermos que tipo de evento é o Horizon, precisamos considerar a possibilidade de recrutá-los. O cara questiona a idade deles. São muito jovens para serem recrutados. Seria melhor só dar um susto e fazer com que desistam. Yu não liga muito para a idade deles. Se os dois forem habilidosos e seguirem as instruções, isso é o que importa. E nunca se sabe. Pode haver uma fera escondida atrás dessas aparências inocentes. Coloque alguém da guilda, que esteja livre, de olho neles. Vamos ver do que essas crianças são capazes. Ainda não é tarde para decidirmos como vamos lidar com elas depois disso. Depois da escola, nosso protagonista está voltando para casa. Enquanto caminha, estuda as habilidades. Vai usar o sistema de habilidades do jogo, já que é praticamente a mesma coisa. Agora vejamos. Mestre dos Labirintos. Uma classe de agente de suporte, ela até tem um monte de habilidades úteis. As habilidades do tipo armadilha funcionam bem com o Vingador, atraindo os inimigos para dentro. E as habilidades de buff dela podem ser usadas em conjunto com as habilidades de contra-ataque do Vingador para causar dano explosivo. Tudo bem, é uma ótima combinação. Vamos nos dar bem como dupla. De repente, dois valentões interrompem seus pensamentos. Perguntam se ele é o Lee, da escola Haejuong. O protagonista, sem dificultar para eles, responde que sim. Sério? Que bom. Então vem comigo, rapidão. Tenho umas paradas para falar com você. O cara o leva até um local isolado. Lá, mais 4 valentões estavam esperando. Entre eles está Yuminho, aquele que disse antes que iria se vingar. O de capuz pergunta se é esse aí que eles vão espancar. Minho confirma. Manda o protagonista não fugir, avisando que só vai piorar as coisas se ele tentar correr. Vamos todo mundo pra casa depois de você apanhar um pouquinho, beleza? Lee não sabe o que fazer, não pode usar suas habilidades. Pensa em correr, mas não vai adiantar. Eles continuariam atormentando. Decide acabar com todos ali mesmo. Mesmo sem usar habilidades, ele vai dar um jeito neles. O primeiro vem e tenta acertar um soco. Lee desvia e acertam direto no rosto dele, jogando longe. O grandão não perde tempo e avança, mas Lee salta e acerta uma joelhada bem na fuça dele, que também é lançado para longe. De boa, eu consigo. Não importa quantos venham pra cima de mim, eles são só humanos. Comparados com os monstros que eu lutei até agora, não passam de lixo. Eu nem preciso usar minhas habilidades, como na última luta mano a mano. Só com um pouco do despertar inicial do Vingador, e o senso de caça para monstros fracos. Eu vou acabar com todo esse lixo. Enquanto o de capuz tenta a sorte, o cara com o rosto todo espancado pergunta quem diabos é aquele maluco. Ele luta pra caralho. Minho já fica nervoso. Não era pra isso estar acontecendo. Ele olha pra trás e vê algumas barras de metal. Lee continua dando uma surra nos caras. O grandão, no puro ódio, tenta novamente. O protagonista prepara um soco e acerta em cheio o queixo do maluco, que desaba no chão. Minho tenta atacá-lo de surpresa pelas costas. Avança com a barra de metal, mas Lee defende com facilidade. O metal chega a se entortar.
O protagonista continua, aperta o punho e acerta mais um soco bem na cara dele. Minho cai no chão e, indignado por estar apanhando, tenta se levantar, mas Lee pisa nele. Sem conseguir fazer nada, Minho começa a xingar. Diz que isso não vai acabar assim, que ele está morto agora. Vai chamar todos os veteranos que conhece para acabar com a raça dele. Lee mantém a mesma expressão. Tenta, se conseguir. Minho se rói de raiva. O protagonista o deixa para lá, e quando vai pegar sua mochila para ir embora, um dos valentões surge de surpresa tentando acertá-lo, com uma faca. A cena então corta para a irmã de Lee. Enquanto caminha, ela checa as compras e acha que é o suficiente para o jantar. Por estar um pouco ocupada nesses dias, não conseguiu conversar direito com o irmão. Está preocupada com a saúde dele. De repente, Lee aparece ofegante. Sua irmã percebe seu estado e se assusta. Por que você tá todo suado? O protagonista pede para ela não se preocupar. Conta que seus amigos o chamaram para bater uma bolinha, só isso. Sua irmã fica impressionada. Ele suou demais, deve ter jogado por bastante tempo. Lee explica que fazia tempo que não jogava, então aproveitou bastante. Porém, na verdade, ele ficou daquele jeito porque estava correndo para ninguém o ver. Deixando esse assunto de lado, nosso protagonista olha o que vão comer hoje. Se anima ao ver que é carne de porco. Observando suas ações e seu jeito de falar, sua irmã tem certeza de que aquele realmente é seu irmão. Como se estivesse lendo seus pensamentos, Lee pergunta se ela ainda estranha sua nova aparência. A irmã fica meio sem jeito. Sua expressão realmente a entregou. Meio receoso, o protagonista pergunta: você, por acaso, gostaria que eu voltasse para minha aparência antiga? Sua irmã pensa por um momento e responde que não. Eu gosto de você, independente da sua aparência, desde que você esteja bem. Lee fica feliz ao ouvir isso. Mudando de assunto, ela pergunta se ele por acaso trouxe um amigo para casa ontem. Lee nega e a questiona. É só que quando eu tava limpando hoje de manhã, tinha um monte de cabelos castanhos longos por aí. Eram longos demais para ser meu cabelo. E a cor também era única. Por isso achei que fossem de alguma amiga sua. O protagonista fica nervoso, sem saber como responder. Sua irmã logo percebe e diz que da próxima vez ele deve apresentar essa amiga. Lee concorda. Mais tarde, na rua, vemos aquele valentão todo arrebentado. Xingando Lee, ele liga para seu amigo. Eu atende. O valentão conta que não conseguiu dar conta do protagonista. Você mesmo deveria dar uma lição naquele arrombado, para ele saber o lugar dele. Eon sorri e responde: tudo bem, já que eu já tinha um motivo para mostrar a diferença entre os nossos níveis. No dia seguinte, na saída da escola, Kim chama Lee para irem juntos para casa. Todos ficam com os olhos arregalados, sem acreditar. A garota de cabelo preto também quer ir junto, porém Kim não quer que ela vá. A gente precisa falar sobre algo sério, então... A garota fica curiosa, mas Kim logo foge do assunto e arrasta Lee para fora. Depois que saem, os alunos começam a fofocar. Desde quando eles começaram a se ver, eles estão claramente namorando. Não pode ser. Kim e aquele idiota juntos? Lá fora, enquanto tomam um suco de fruta, Kim propõe: vamos só namorar logo? Lee fica surpreso. Por que isso assim do nada? Se eles fizerem isso, as pessoas não vão mais incomodá-los, tanto na escola quanto quando estiverem conversando sozinhos. Lee, no entanto, não gosta muito da ideia de mentir sobre isso. Se você não quer mentir, a gente não precisa mentir. Que tal? Quer tentar namorar comigo de verdade? Pode ser? Ouvindo aquilo do nada, o protagonista fica nervoso. Vai precisar de um tempo para pensar sobre isso. Kim não gosta muito da resposta. Se é assim, é melhor mudarem de assunto. Enfim, uma solicitação de missão apareceu. Hoje, às 12h30. É uma missão competitiva de eliminação em dupla. Como é uma competição em dupla, outros jogadores também irão participar. Mas por causa disso, a recompensa será bem melhor. Em cima dos 20 milhões de won, eles ainda te dão 12 pontos de status. É uma chance da gente evoluir muito de uma vez. Lee conclui que essa missão vai ser mais difícil. Kim concorda, já que vão enfrentar outros usuários. E se um usuário PK aparecer, aí sim a porradaria vai rolar solta. Por ainda não ter trabalhado em equipe com ela, ele pensa que uma competição assim pode ser um pouco perigosa. Kim pergunta o que ele quer fazer. Caso ache muito arriscado, eles podem esperar outra missão com dificuldade menor aparecer. Porém, Lee concorda em tentar. Com base na minha análise das nossas habilidades, nossa combinação consegue lidar com qualquer situação. Não tem por que se preocupar com jogadores PK, porque se isso acontecer, eu lido com todos eles. Kim fica impressionada com toda aquela confiança. Pergunta onde foi parar aquele perdedor de antes. Beleza, então te vejo no local da missão hoje à noite. À noite, Lee já está no local. Kim chega e pergunta se ele conhece aquele lugar. Caso conheça, terão vantagem. O protagonista diz que não conhece, por isso chegou mais cedo e deu uma olhada na área. Se a gente pudesse pelo menos achar a Porta Preta, seria mais fácil pensar em uma rota. Kim não entende do que ele está falando. Que porta preta? Lee tenta explicar. É uma porta retangular, e é de lá que os monstros saem. Depois de completar várias missões, Kim nunca viu uma dessas. Lee acha estranho. Pensava que todos os monstros saíam daquela porta. De repente o sistema aparece. Em 1 minuto a missão começará. Por favor, preparem-se para a batalha. Os dois decidem deixar o assunto para depois. Precisam se concentrar em completar a missão. Kim abre a página de preparação para a batalha. Vai comprar um item de cura, e talvez um debuff de ataque.
Pergunta se Lee quer alguma coisa. Antes da missão, só é possível comprar itens com dinheiro, então ela se oferece para comprar algo para ele. Então eu vou querer um item de cura e um item de buff de velocidade. Obrigado. Kim fica um pouco surpresa com o item de velocidade, mas concorda e envia para ele. O sistema notifica: a Virgem Maria, 2 poções milagrosas. Recupera todos os status de defesa e estamina. Tem um gosto horrível. Coisas amargas fazem bem para o corpo. Penas do Falcão Caçador. Aumenta a velocidade em 4 vezes por 5 segundos. Os itens são caros, então Kim diz que ele vai ter que pagar amanhã com suco de morango e um cachorro quente. O sistema avisa que o tempo se esgotou. A missão vai começar. O monstro surge diante deles. É uma criatura famosa por sua velocidade. O Aham, o lobo da velocidade. Um gentil deus das tribos dos monstros que não atacará se não for atacado. Seu método principal de ataque é correr em direção ao seu alvo, partindo-o ao meio. Kim propõe irem atrás dele. Assim podem atacar primeiro. Lee pede calma. Se forem muito apressados, podem ser pegos de surpresa. Ele pensa num plano e chama Kim para montar em uma armadilha. A gente pode fazer uma armadilha usando sua habilidade num beco sem saída. Eu atraio ele até lá atacando primeiro. Ela não gosta muito da ideia, já que o plano envolve ele sendo a isca. Mas ele está disposto a levar alguns arranhões. Além disso, Vingadores ficam mais fortes quando são atacados. Quando terminar a armadilha, me manda uma mensagem e me avisa. Eu vou levar ele até lá. Depois disso, ele sai correndo. Kim fica indignada. Ele tem a audácia de fazer todas as coisas perigosas sozinho. Enquanto avança, Lee pensa que, entre todos os monstros, aquele lobo é Tier 1 em velocidade. Mas o resto das suas habilidades não é tão forte. De repente, um jogador surge em alta velocidade e alcança o protagonista com facilidade. É alguém de uma classe especializada em velocidade. Viajante dos Ventos. A garota olha para ele e sorri, curiosa sobre qual seria a habilidade do protagonista. Mas isso não importa. Ela o deixa para trás, sem muito esforço. Lee não pode deixar que ela use a velocidade como vantagem, não pode ficar para trás. Então, ativa uma habilidade. A garota alcança a criatura e usa a habilidade Adaga dos Ventos Congelantes, acertando em cheio. Aproveita a abertura e emenda outro golpe, causando muito dano na criatura e a deixando paralisada. Nesse momento, o parceiro dela aparece. Ele é da classe Construtor de Paredes, e seu nome é Yun Sung. Sem perder tempo, usa a habilidade Parede Celestial, atingindo o lobo em cheio. Para finalizar, pensa em usar a Muralha Tática, mas o protagonista finalmente os alcança. A garota se pergunta como ele conseguiu acompanhá-los. Lee usou a habilidade Vingança ativa, enquanto o inimigo estiver vivo, que aumenta sua destreza em 1,5 vezes. Mas, em compensação, reduz a defesa gradualmente até chegar a 0. Agora Lee precisa derrotar a criatura. Sua defesa já está quase zerada. Se não acabar com isso agora, não terá mais chance de alcançá-los. A habilidade: Espada Vingativa Espiritual. Reduz a defesa para 0 por 5 segundos e aumenta drasticamente a chance crítica. O protagonista avança e consegue acertar um golpe, mas não foi um crítico. A chance crítica deve ter abaixado por causa do alto status de destreza do Aham. A garota se aproxima furiosa, tirando satisfações com Lee. Está pistola. Ele tentou roubar a kill deles na maior cara de pau, e ainda estragou o plano da dupla. Na maior tranquilidade, Lee responde que aquilo é uma competição, então isso não importa. A garota retruca, perguntando se ele conhece a palavra modus. Como ele pode achar normal roubar um monstro que já estava paralisado? O protagonista pensa por um momento e volta atrás. Agora, pensando melhor, o que eu fiz foi algo bem maldoso. Não era minha intenção. Então, vou prestar mais atenção nos meus modos da próxima vez. A garota fica ainda mais irritada, mas seu companheiro a interrompe. Deixa isso pra lá. Como ele disse, é uma competição. Atrapalhar os inimigos faz parte do jogo. Sendo assim, a gente também não precisa ser educado. Vamos usar as regras do jogo a nosso favor. Habilidade: Câmara Selada da Família Real. Lee é cercado e preso. Aquela é uma habilidade de abrigo de emergência, mas o cara foi um gênio ao usá-la como prisão. O protagonista tenta golpear de dentro, mas não adianta. A habilidade só recebe dano por fora. Talvez o único jeito seja esperar a duração acabar, mas isso levaria tempo demais. Ele tem um plano. Vai usar a habilidade de permeabilidade do Vingador, Espinhos Vermelhos. Os espinhos vermelhos podem atravessar a barreira e quebrá-la de fora. Vai demorar, já que o dano é baixo, mas ainda é mais rápido do que esperar. Eu vou sair daqui e alcançar vocês. Depois de um tempo, ele finalmente consegue quebrar a barreira. Foi mais rápido do que esperava. Agora precisa correr e alcançá-los. Após algum tempo correndo, Lee avista os dois. Algo está errado. Eles estão parados. Lee pergunta o que aconteceu, se perderam o monstro. O cara, assustado, nega. Tem certeza de que a criatura estava bem ali na frente, mas simplesmente desapareceu. Lee não entende, e de repente o monstro aparece atrás dele. Todos se assustam. Talvez seja uma habilidade de teleporte, mas até onde sabem, aquele lobo não possui isso no jogo. A criatura avança em alta velocidade e ataca os três. Consegue acertar uma mordida violenta em Yun Sung. Sua parceira entra em desespero e ativa a habilidade Dança do Tufão. Depois de aumentar sua velocidade de ataque em 4 vezes por 18 segundos, o usuário fica imóvel por 5 segundos. Ela avança para salvar seu parceiro, porém, o monstro desaparece novamente do nada.
A garota fica maluca e começa a xingar sem parar. Lee também fica preocupado. Nunca imaginou que algo assim pudesse acontecer. Se ele tem uma habilidade de teleporte, vai escapar mesmo que a gente arme uma armadilha. Se esse for o caso, Kim está em perigo. No terraço, Kim acaba de terminar a armadilha. Agora só precisa avisar o protagonista. Voltando para o protagonista, ele acredita que atrair a criatura até a armadilha será inútil por causa da habilidade de teleporte. Primeiro, precisa selar essa habilidade dele e levá-lo até Kim. De repente, o bicho aparece novamente e solta o garoto no chão. Preocupada com ele, Juri tenta se mover, mas está paralisada por conta da habilidade que usou antes. O lobo se prepara para atacar e avança em alta velocidade. A garota não tem o que fazer. Nesse momento, Lee ativa uma habilidade de barreira e bloqueia o ataque. Juri não esperava que ele ajudasse. Enquanto contra-ataca, Lee comenta que já tinha avisado antes. Agora ele iria ter modos. Ele corta o lobo, que foge após receber muito dano. O protagonista estranha. Ele poderia simplesmente ter usado o teleporte para escapar. Juri fica indignada. Poderia alcançá-lo com sua habilidade, mas já usou demais, e ela está em tempo de recarga. Lee então entende. Talvez a habilidade do lobo também tenha tempo de recarga. Logo em seguida recebe uma mensagem de Kim. A armadilha está pronta. Ele chama Juri para fazer um acordo. Dará uma poção de cura em troca da ajuda dela. Juri hesita. Aquilo é um item comum. Poderia comprar com dinheiro. Mas ao ver seu amigo agonizando no chão, se aproxima e pergunta se ele está morto. Lee sabe que ela não tem uma poção de cura, por isso está tentando convencê-la a aceitar. Juri continua indecisa, mas seu companheiro, mesmo enfraquecido, a encoraja. Isso é um jogo com nossas vidas em risco. As competições são boas, mas sair vivo é mais importante. Então vamos trabalhar com ele. Cooperação faz parte do jogo. Juri faz um beicinho. Sem escolha aceita. Mas deixa claro, se o plano envolver eles se machucarem, pode esquecer. Lee sorri e responde. Pode ficar tranquila. Quem mais corre perigo nessa estratégia sou eu. Em cima de um prédio, Juri já está posicionada para executar a primeira parte da estratégia, atrair. Como o protagonista explicou antes, ela só precisa chamar a atenção da criatura e guiá-la até a próxima etapa do plano. Ela espera o lobo se acalmar, e assim que ele para, usa uma de suas habilidades. O ataque acerta e atrai a atenção da fera. Agora é hora de levá-la até a segunda parte, o encurralamento. Yunsung salta na frente da criatura e usa a habilidade Muro do Reino Centurial. A passagem é bloqueada, criando o cenário perfeito para a terceira etapa, a caçada. Lee não perde tempo. Avança e ativa a habilidade Flor Rancorosa, desferindo múltiplos ataques. Ao se afastar, percebe que isso ainda não é suficiente. Nas vezes em que caçou essa criatura no jogo, sempre foi demorado para derrotá-la. Sua alta destreza dificulta os ataques diretos. Sendo assim, o único jeito de derrotá-lo é levá-lo até a armadilha de Kim. Mas antes disso, eu tenho um trabalho. Fazer o lobo usar sua habilidade de teleporte e forçar a recarga. Pelo que vi antes, ele pode usar o teleporte 2 vezes consecutivas. Em outras palavras, se a gente aguentar 2 ataques com teleporte, conseguimos matar ele. Eu não tenho medo de me machucar. Quanto mais eu me machuco, mais forte eu fico. Habilidade. Vingança Flamejante. De longe, um carinha esquisito observa nosso protagonista. Está impressionado ao ver que ele está tentando prender o lobo sozinho. Tá ficando interessante. O outro ao seu lado manda ele parar de brincadeira e prestar atenção. Como a líder disse, precisamos confirmar se ele é um usuário que pode abrir a porta dos fundos. A cena volta para o protagonista, que acerta a criatura em cheio. O monstro se afasta, tomado pelo ódio, mas logo avança novamente. Lee desfere outro golpe. Sem escolha, o lobo usa seu primeiro teleporte. Tudo tá indo exatamente como planejado. Lee não sabe de onde virá o próximo ataque, então precisa confiar um pouco na sorte. Ele se concentra e espera, imóvel. A criatura surge atrás dele. Lee percebe, mas não há tempo para desviar. O lobo segura com uma mordida. O protagonista já esperava por isso e ativa uma habilidade passiva para se proteger. Em seguida usa sua ultimate, Pavana dos Mortos, lançando um golpe devastador contra a criatura. A explosão o arremessa para longe. Quando volta a olhar, o monstro já desapareceu. Usou o teleporte pela segunda vez. Agora que essa habilidade está em recarga, só falta atraí-lo para a armadilha. O lobo reaparece atrás do grupo, solta um rosnado e sai correndo. Sem o teleporte, está vulnerável. Mas o plano continua de pé. Ele está indo direto para a armadilha que Kim preparou. Nosso grupo vai vencer desde que eu finalize ele dentro da armadilha. Quando tudo parece dar certo, Yuri, agora com a habilidade recuperada, aproveita sua velocidade e dispara para garantir a kill. Já que eu ajudei com o plano, a recompensa é minha. É uma competição, afinal. Não fique triste. Mas Lee não está nem um pouco preocupado. A vitória está garantida de qualquer forma. Ele bebe a poção de velocidade que Kim havia comprado antes, recupera toda a sua defesa e ativa uma habilidade que a reduz em troca de mais agilidade. Ele se torna praticamente o Flash. Em poucos segundos alcança Juri e a ultrapassa como se fosse nada. A garota fica impressionada com tamanha velocidade. O protagonista alcança a criatura, agora presa na armadilha. Habilidade. Armadilha de campo. Labirinto do importuno. Reduz a defesa e a destreza do alvo até que ele escape do campo.
Nem preciso usar minhas habilidades. De acordo com meus cálculos, Kim também deve estar usando um buff de ataque. E sim, ela está. Kim ativa a habilidade da Mestre dos Labirintos. Poder Dracônico Permeante, aumentando ainda mais o dano. Lee saca a lâmina e finaliza a criatura com um golpe certeiro. Ele suspira aliviado. Se não fosse pela poção de velocidade, teria perdido as recompensas. Kim se aproxima e pergunta: como você sabia? Comprou um item de buff de velocidade já sabendo que a missão seria uma disputa de velocidade? Sem jeito, ele responde que não. Nunca imaginou que enfrentaria uma viajante dos ventos. Pensei que se você estivesse em perigo, o único jeito de te ajudar seria correndo até você o mais rápido que eu pudesse. Foi por isso que pedi um item de buff de velocidade. Sem perceber, o protagonista mandou a braba. Você é intrometido demais, seu idiota convencido. Mas já que completamos a missão graças à sua intromissão, acho que posso te elogiar. O sistema aparece: Lee e Kim, parabéns. Vocês alcançaram o primeiro lugar na missão competitiva. Além disso, por terem concluído a missão oculta de finalizar em até 45 minutos, receberão 3 caixas de itens de alto nível como recompensa. Logo em seguida, o ranking é exibido. Lee estranha ao ver que eles ficaram em primeiro lugar entre 3 times. Ele não se lembra de ter visto nenhum outro jogador além do time da Viajante dos Ventos, o que o faz pensar se havia outro time escondido em algum lugar. A verdade é que a outra dupla estava apenas observando o protagonista. O cara de pijama gostou do que viu, o Vingador tem bom senso, e a Mestra dos Labirintos domina bem o básico. Já o Homem da Cicatriz não parece tão animado. Segundo ele, derrotar apenas um Vahan não é o suficiente para recrutá-los para a guilda. O outro argumenta que aquele monstro não era comum, era um tipo único, com capacidade de teleporte. Considerando quantos da nossa guilda morreram por causa de tipos únicos, acho que a performance deles foi excepcional. Eu daria uma nota quase perfeita para os dois. O da Cicatriz comenta que sua pontuação vai ter que esperar. Ele só vai decidir depois de ver a luta que está para acontecer. O companheiro não entende. Para ele, a missão já acabou. Não, ainda não acabou. Um usuário PK está vindo. De volta para a dupla, Lee pergunta o que Kim vai escolher como recompensa. Antes ela havia dito que queria ficar mais forte, então ele imagina que talvez sejam pontos de status. Porém, Kim decide escolher o dinheiro. Ela vai comprar um gerador de diferença temporal. O protagonista já ouviu falar desse item. É extremamente raro, leiloado por preços absurdamente altos dentro do jogo. Kim confirma sua escolha. É um item muito roubado, capaz de reverter o tempo de um objeto. Ele pode ser muito útil em lutas contra um oponente complicado ou até quando você sofre um ferimento grave. Em outras palavras, é como jogar com 2 vidas. Lee concorda, afinal eles estão no modo hardcore. Se morrer, já era. Esse item será extremamente útil, oferecendo a vantagem de uma segunda chance. De repente, a dupla derrotada reaparece, aplaudindo a vitória deles. A garota realmente acreditou que daria o golpe final e venceria, mas não teve jeito. No fim, foram derrotados. Curiosa, Kim pergunta quem eles são. Lee explica que aquela é a dupla que acabaram de enfrentar e que cooperaram um pouco durante a missão. Ah, então é ela. A que você disse. Eu tenho uma mulher que devo proteger com minha vida. Kim fica levemente envergonhada, e Lee retruca que não foi bem assim que ele falou. Yoon-sung agradece pela ajuda. Eles não conseguiram a vitória, mas ainda estão vivos graças ao protagonista. Por isso ele pede para adicionar Lee à lista de amigos. Se Lee aceitar, ambos poderão ver a classe e o status um do outro, além de saberem quando estão no meio de uma missão. Antes da resposta, Kim comenta: se é só adicionar na lista de amigos, tudo bem, mas não esperem que a gente entre numa relação de colaboração com vocês. Ainda não sabemos que tipo de pessoas são. Yoon-sung tranquiliza ela, explicando que não quer nada deles. Ele apenas deixa claro que estão ali para curtir o jogo, como se fosse um esporte radical. Não costumam fazer missões difíceis e só querem alguns amigos para aproveitar o jogo junto. Lee pergunta a opinião de Kim. Ele mesmo acha que eles não parecem pessoas ruins. Diferente dele, Kim não conhece o grupo direito, então prefere não se envolver. Me deixa fora dessa lista de amigos. Ter um membro do grupo já é mais do que suficiente para mim. Yoon-sung então decide enviar o pedido, já que o tempo de recompensa está acabando. Porém, antes que ele possa concluir, o sistema notifica uma invasão. De repente, um PK surge atrás deles. Yoon-sung reage rápido, ativando uma habilidade de escudo, e grita para Lee resgatar logo a recompensa para saírem dali. Mas o lanceiro quebra a barreira como se não fosse nada, atravessando o defensor. Yuri saca suas 2 lâminas e parte para o ataque. Mas o inimigo ativa a habilidade Enchentes de Lanças, tática de onda humana, bloqueando o ataque dela e ainda causando dano. Yuri não entende. Como um simples lanceiro pode acompanhar um viajante dos ventos, especialista em velocidade? O quão experiente ele é? De repente, alguém prende o PK. Ah, olha só, nem lembrava que tinha deixado uma armadilha aí. Você devia prestar mais atenção por onde anda durante uma luta. Ou será que eu deveria avisar para cuidar dessa cabecinha distraída? Sem perder tempo, Lee aproveita o buff de ataque e velocidade concedido pela Mestre dos Labirintos naquela área. Ele ataca e corta um dos braços do PK. A dupla está em total sintonia agora. O inimigo, percebendo que a situação azedou, tenta fugir. O protagonista, ao ver o estado dos amigos, pede para Kim cuidar deles usando suas habilidades. Ela se irrita, sem acreditar que ele quer ir sozinho atrás do cara. Ele pode atacar vocês de novo, fingindo que fugiu.
Eu vou marcá-lo, e ganhar o máximo de tempo possível enquanto você cuida deles até o tempo de retorno acabar. Kim responde firme: não. Você pode morrer se cometer um erro. Então, se vai lutar, não tente só ganhar tempo. Acabe com ele. Pense em destruí-lo. E se você voltar bem, eu te conto meu desejo, como disse antes. Beleza? Lee sorri, se despede e sai correndo atrás do PK. Rapidamente o encontra. Ele está parado, tranquilo, como se já esperasse por isso. Como eu pensei, você me seguiu. Vingador. Lee não perde tempo. Invoca sua espada e ataca o lanceiro, derrubando no chão. Sendo honesto, eu não quero machucar ninguém, não importa quem seja o oponente. Só que, não importa o quanto eu tente, não consigo ver um lixo que machuca os outros como uma pessoa. Então, escolhe. Vai correr e viver sua vida quieto como uma pessoa normal? Ou vai lutar e morrer como um monstro? O PK sorri, enquanto usa um item diz: eu mantive minhas expectativas altas desde que você cortou meu braço sem hesitar. Mas, como imaginei, você é só um bobão que se acha melhor que os outros. Lee reconhece aquele item. É um gerador de diferença temporal. Ele vai reverter o tempo, voltando até o ponto em que ativou uma habilidade de território. Mais especificamente é um campo de duelo 1x1. O desgraçado do PK não estava lutando a sério, e ainda tinha esse plano na manga. Agora, com minhas duas mãos, devo te perfurar de verdade?